Bom dia, pessoal. Estamos em mais uma quinta-feira trabalhando a disciplina de ciências e hoje nós vamos trabalhar as páginas 60 e 61 do capítulo 2 da unidade que fala sobre a água. E hoje nós vamos falar sobre as propriedades da água. A água pura, ela não é encontrada na natureza, certo? Porém, quando ela está na sua composição pura, nós dizemos que ela é incolor, ou seja, não tem cor, inodora, que não tem cheiro, e insípida, que não tem sabor, certo? Apesar de eu ter dito que a água ela não é encontrada pura na natureza, muitas vezes, né, quando a gente vê uma água cristalina em algum rio, em algum lugar, né, ou até enfim, até sem ser na natureza, né? Da torneira da nossa casa. A gente não observa, não conseguimos ver as substâncias presentes na água, tá certo? Isso significa que essas substâncias, elas se dissolvem na água. Não quer dizer que elas não estejam lá. Como nós temos aqui o exemplo do açúcar, tá certo? Na próxima semana nós faremos uma atividade prática, onde nós vamos observar essas propriedades da água, tá? Mas o livro nos traz um esquema mostrando a forma como essas substâncias se dissolvem na água, tá? Então, o açúcar, ele é adicionado, vamos acompanhar o esquema, ele é adicionado na água e é misturado. E vocês já devem ter feito isso em casa, né? Misturar a água com açúcar e ver que realmente ela desaparece visualmente. Mas se tomarmos a água, nós vamos observar que o gosto está diferente, né? Está doce. Então nós dizemos que o açúcar é solúvel na água, tá certo? A água, que lembrando, ela é considerada uma substância que nós chamamos de solvente, porque várias outras substâncias podem se dissolver na água. A água é conhecida como solvente universal, tá bom? Porém, da mesma forma que existem substâncias solúveis, existem também substâncias insolúveis, como é o caso do óleo, tá? O óleo, ele não se dissolve a água, ele não se mistura à água, tá bom? Vocês podem também observar na imagem que nós vemos direitinho a divisão, tá? Da água e do óleo, ok? Passando para a página da atividade, que está bem simples de resolver, a questão 1 informa que a palavra dissolveu está empregada de maneira incorreta nas frases. Então, a função de vocês é ver qual é o melhor significado, né? Qual é a melhor palavra que se aplica para substituir a palavra dissolveu em cada uma das frases. E aí, de acordo com o significado, vocês irão numerar. Como, por exemplo, nós temos aqui a primeira frase: o copo caiu e se dissolveu em muitos cacos. Então, dissolveu não está de jeito nenhum correto de se empregar nessa frase. Qual seria a palavra adequada? Seria 1, espalhou, 2, quebrou ou 3, misturou. Então, a palavra correspondente, vocês adicionarão o número que equivale a esta palavra, tá? Dentro do quadrinho. E assim por diante. Na questão 2, vocês vão ler o texto para responder as questões. A água da chuva e a poluição do ar. A água da chuva dissolve substâncias que estão presentes no ar. Quanto mais poluído é o ar, mais poluentes a água carrega até o solo, podendo contaminá-lo. Depois de uma chuva forte, é comum termos a impressão de que o ar está mais limpo. Isso acontece porque a água carrega as partículas que estão suspensas no ar. Então, aqui, gente, nós observamos que quando o ar está bastante poluído, a chuva, né, quando há uma chuva forte,
essas substâncias, essas partículas que poluem o ar, a chuva vai levar junto com ela. E aí vai purificar esse ar, né? Vai fazer com que essa poluição diminua. Porém, a água da chuva vai estar contaminada por essa poluição, tá bom? Então, não é uma água própria para o consumo. A gente diz que não é uma água potável, tá? Então, com base nisso, a letra A pergunta: a água da chuva é pura, né? Diante dessas partículas que ela carrega? Não é somente para responder que sim ou que não, tem que explicar o porquê. B. A água da chuva é potável? É própria para o consumo? Explique. E C. Podemos dizer que as chuvas reduzem a poluição do ar, né? E por quê? Então, tudo o que foi perguntado foi dito antes aqui, tanto no texto quanto explicado por mim, tá bom? Basta só ter atenção. Se for necessário, voltar o vídeo, né? E ouvir de novo ou ler. Mais um experimento aqui na disciplina de ciências, tá? E é intitulado Diferença entre água salgada e água doce. Então, é um experimento bem simples, todo mundo é um material que facilmente vocês poderão conseguir, tá bom? É um pouquinho diferente somente do experimento passado, os materiais, mas com essa atividade, né, o que nós pretendemos? Verificar uma diferença de propriedade entre água salgada e água doce, tá? O material que você vai precisar, novamente, sal, água, 4 copos, 3 ovos, são os ovos crus, tá certo, gente? Com casca, tudo direitinho. Depois volta normalmente para a cozinha, pode ser utilizado, tá? Uma colher, etiquetas e caneta. Se você não tiver etiquetas, pode ser qualquer papel que vocês possam colocar à frente de cada copo para identificar os copos. Ou vocês podem fazer uma marcação diferente, somente com uma caneta, tá bom? Nos copos, se os copos forem descartáveis ou de plástico, né? Que os familiares de vocês não se incomodem, tá bom? Ou então vocês podem ainda colocar só uma identificação com uma folha paralelo ao copo, não precisa ser diretamente no copo, só um papelzinho assim na frente do copo para você não esquecer onde você colocou sal, onde você não colocou, tá bom? É importante para isso. Como você vai fazer? 1. Numerem os copos de 1 a 4 usando as etiquetas. Então, dessa forma que eu falei, né? Da forma como vocês puderem, vocês vão numerar de 1 a 4. Completem os copos 1, 2 e 3 com água. Então, vocês vão encher esses copos, tá bom? Não é tão na borda, porque senão na hora que for colocar o ovo, vai transbordar a água. Despejem água até a metade do copo 4. Então, recapitulando, os 3 primeiros, vocês enchem de água. E o quarto, vocês colocam água até a metade. Depois, nos copos 1 e 2, vocês vão adicionar 7 colheres de sal, tá? Então, botam as 7 colheres, mexe um pouquinho. E aí, depois, vocês vão colocar um ovo dentro do copo 1, que é o copo que tem sal. E o outro ovo no copo 3, que é o que não tem sal, tá bom? E depois o terceiro ovo no copo 4, que é aquele que também não tem sal, mas está só, a água está só pela metade, tá bom? E aí, nesse copo 4, vocês vão, depois de colocar o ovo, vocês vão despejar a água no copo 2, tá certo? Então, aquele copo, o copo 2 que não tem o ovo, vocês pegam a água e vão despejar para até completar, até encher o copo 4, tá
certo? E vão observar o que acontece em cada um dos copos. E aí vocês vão responder. Questão 1. O que aconteceu com o ovo na água salgada? Então, o que aconteceu com o ovo lá do copo 1? E na água doce, o que aconteceu com o ovo lá do copo 3? 2. O que aconteceu com o ovo quando você adicionou água salgada ao copo que tinha água até a metade? Então, vocês vão responder aqui o que aconteceu lá no experimento do copo 4. Depois que vocês colocaram o ovo e foram adicionando a água salgada lá do copo 2. Tá bom? Espero que tenham compreendido, espero que gostem também dessa atividade prática, tá bom? E vamos aprender a diferença, tá? Entre as propriedades da água salgada e da água doce. Até mais!